Olá, amigos e amigas da Igreja Presbiteriana Peniel. Estamos agora no capítulo 7 de Amós, versículo 10 ao versículo 17, para os nossos grupos familiares, para os nossos cultos domésticos ou para a sua reflexão diária na Palavra de Deus. A gente está estudando o livro do profeta Amós e nós deixamos o nosso último encontro com uma ameaça, na verdade uma sentença de Deus em relação a Jeroboão, rei de Israel, e que foi alvo das profecias de Amós. Basicamente, o último versículo anterior a esse, que a gente está lendo agora, versículo 9, diz assim: com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Então aqui ele não fala os políticos, aqui Amós não está falando dos empresários, aqui não está falando Amós um malfeitor, Amós está dizendo o nome. E eu fico pensando se a gente, no meio do Brasil, ousasse levantar a voz contra um nome específico de algum político ou líder da nação que tenha agido contra a palavra de Deus. Não ia dar uma confusão. Não ia dar uma confusão. Você podia talvez mostrar a própria palavra de Deus. Veja, esse político não está sendo coerente com os valores do reino. E você teria uma divisão enorme na igreja de gente brigando para cá, gente brigando para lá. Imagina Amós levantando a sua voz para fazer esse tipo de profecia. A espada será levantada por Deus contra a dinastia de Jeroboão. Até então ele tinha falado dos ricos, ele tinha falado dos juízes, ele tinha falado dos cultos, mas agora ele dá um nome muito específico. Rei Jeroboão só tinha um, o grande rei de Israel. E dizendo que o rei de Israel iria sucumbir pela espada. Lá no versículo 10 a gente vai ver o resultado histórico dessa profecia ameaçadora contra um homem tão poderoso quanto foi o rei Jeroboão. Porque o rei Jeroboão, ele foi um rei muito bem sucedido do ponto de vista do governo, da governança. Ele simplesmente desenvolveu de forma brilhante a agricultura. Israel voltou aos tempos de glória que desde Salomão ele não vivia. O país não via tanta prosperidade quanto viu através do governo desse rei. Jeroboão foi muito bem sucedido contra os seus inimigos, preservando o território, libertando partes de Israel que haviam caído escravos dos moabitas, dos amonitas, dos assírios. E você vai ver Jeroboão derrotar um inimigo após o outro, e quando ele não derrotava, ele conseguia uma manobra política para ficar na posição certa, sem se expor demais, sem comprometer o seu exército, sem comprometer a sua nação, de tal forma que esse governante brilhante conseguiu alçar Israel numa posição de grande destaque. Como é que Deus pode ter alguma coisa contra esse cara? Uma coisa é uma profecia dada contra um cara que está levando a economia do país para o buraco, contra um líder que está levando a saúde do país para o buraco, contra um líder que está levando a educação do país para o buraco. O desempenho como líder técnico, digamos assim, prático, parece que aponta para uma aprovação ou não de Deus. Mas não é o caso aqui. Deus está interessado na conduta de Jeroboão, de fidelidade ou não aos seus princípios e valores. A começar, se Deus era, de fato, o único Deus de Israel, e se o rei, como líder da nação, como grande pastor da nação, estava incentivando o reino de Israel a adorar um único Deus. E ele não encontra em Jeroboão esse líder apontando para essa direção. De tal forma que
Jeroboão vai morrer de velhice. Você não vai apresentar até ali em 2 Reis, quando se chega na história dele, um apontamento de que ele morreu pela espada, mas os seus filhos morrerão pela espada. A sua descendência sofrerá. A sua descendência prova essa profecia de Amós. Mas o interessante agora, nesse momento, é a gente avaliar do versículo 10 ao versículo 17 como foi a reação na época, e eu me atrevo a dizer para você que ela é completamente idêntica à reação que nós teremos hoje se a igreja de fato levantar a sua voz contra as injustiças do país. Não espere aplauso para a igreja, não espere aplauso para os discípulos de Jesus. Na verdade, eles serão extremamente criticados, principalmente se esse ou aquele líder goza de um crédito, de uma reputação diante dos seus seguidores. Então vamos lá. Amós estava lá pregando, olha, a cabeça do rei vai rolar, o seu reinado vai acabar, Israel vai para o cativeiro, tudo isso vai terminar, o juízo de Deus está vindo, e olha só. Então o sacerdote de Betel, está se recordando desse nome das nossas conversas? Olha lá, hein? Se não está se recordando desse nome, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores para saber mais detalhes. Betel era um dos centros de adoração de Israel. Então ele estava falando, o texto está mostrando a reação da ala religiosa de Israel. É como se hoje em dia as maiores, mais influentes, mais numerosas, mais poderosas igrejas no país resolvessem fazer pressão. E falando aqui do nosso contexto de pandemia, né, na data desse vídeo que está sendo publicada, você vai ter várias e várias igrejas fazendo pressão para o governo. Aqui na minha cidade, em Campinas, eu posso afirmar isso. Igrejas que pressionam o governo local para que possam reabrir as suas portas e lotar os seus templos, por interesse da instituição, não pelo interesse do bem público. Então, diante de uma profecia de Amós, vamos ver o que o sacerdote de Betel, uma das cidades locais de adoração criticados por Amós, vai fazer. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel. A ala religiosa do país resolve mandar uma carta direta para o rei, ou o que seria hoje em dia para o presidente. Amós está tramando uma conspiração contra ti, no centro de Israel. No centro do país, numa situação de destaque, ele não está falando da periferia do país, ele não está falando de um lugar distante do país, ele não está escondido numa caverna, ele está à luz e à vista de todos, falando contra ti, conspirando contra ti. Ele é um conspirador. A nação não suportará as suas palavras, esse baderneiro vai criar caos. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Meus irmãos, é como se Amós estivesse dizendo assim, e eu não quero fazer referência direta nesse momento a quem já sofreu impeachment, quem pode sofrer impeachment ou não, mas eu queria que você entendesse a gravidade do que está acontecendo aqui. É como se surgisse um profeta brasileiro, da igreja brasileira, e ele fosse para Brasília apontar o dedo na cara dos políticos e falar assim: o presidente ou a presidente sofrerá impeachment. Deus está dizendo que ele vai, além de sofrer impeachment, vai para cadeia, porque não tem pena de morte aqui no nosso país. Mas acabou o governo. Deus vai derrubar o governo do presidente. Deus vai acabar com os seus aliados. E aí,
Uma das igrejas poderosas do país manda uma carta denunciando: olha, tem um sujeito chamado Amós, lá do interior do país, que está querendo causar baderna, que está querendo agir contra a democracia, que está querendo derrubar o governo legítimo do Senhor. Você está entendendo a complexidade da coisa? De novo, não se atenha às minhas palavras tentando achar nomes de políticos. Não é esse o caso agora. Mas a minha tentativa é de trazer para os nossos dias para você entender que a situação era mais complicada do que a gente imagina. Porque Amós estava desagradando muita gente que fazia assim para o rei. Meu Deus! Quer bênção maior, nossos inimigos humilhados, as cidades oprimidas libertadas, o país ganhando dinheiro, o país prosperando, o exército se fortalecendo. Esse cara é um gênio, esse cara é um ungido, esse cara veio da parte de Deus. Tá vendo? Você está preparado para ser um profeta contra tudo e contra todos? Porque você olha para a palavra de Deus e não vê concordância com a palavra de Deus? Pois bem, Amós está nessa situação. Depois, versículo 12, Amazias disse a Amós, ele manda uma carta para alertar Jeroboão, para alertar a cúpula do poder e se preparar com esse cara. E depois Amazias vai diretamente ao profeta Amós para intimidá-lo. Olha como ele intimida Amós. Vai embora, vidente. Não deixa de ser verdade, Amós tinha visões e ele pregou essas visões. Vá profetizar em Judá. Eles estavam em Israel. Ou seja, vai para o país vizinho, vai para Judá, vai para o sul. Vai para lá. Não venha falar suas profecias aqui. Vá lá ganhar o seu pão. Você está querendo grana, você está querendo extorquir o rei, você está querendo lucrar com essa situação. Então ele duvidou das motivações e do caráter de Amós. Você está preparado para ser atacado no seu caráter, na sua índole, na sua reputação? Se em algum momento você resolver profetizar no seu trabalho, profetizar no seu país, dentro do círculo de influência que você tem, você está preparado para isso? Você está preparado para ser mal visto pelas pessoas por causa da palavra de Deus? Pois é. Versículo 13. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Este é o santuário do rei e o templo do reino. Saia do lugar de influência do rei, saia do santuário, saia do templo. Eles estão expulsando a palavra de Deus do templo, do santuário, de Betel, no caso, né? Que não era o mesmo templo de Jerusalém, era um santuário à parte. Saia do santuário de Betel e saia para de encher a paciência do rei. É isso que ele está dizendo. Sai daqui, vai ganhar o seu pão em outro lugar. Acusando Amós de ser um profeta por encomenda. Porque provavelmente a suspeita aqui é que Amós está a serviço de Judá para atrapalhar o caminho de Israel. Israel e Judá, eles passaram a ter uma concorrência entre eles, apesar de no passado terem sido a mesma nação. Mas agora, apesar de terem a mesma origem, eles se dividiram e havia rusgas entre Israel e Judá. Então, olha, se você veio da parte de Judá para atrapalhar o brilhante reinado do nosso rei, o culto que nós rendemos em Betel, no nosso santuário, tira o cavalinho da chuva e vai buscar sua grana lá em Judá. São palavras fortes, não é? É diferente de, ó profeta do Senhor, afasta-te de mim, porque tu dizes as palavras de Deus, mas eu não quero ouvir. Você não... Gente, isso agradaria muito a gente. Imagina, nossos inimigos
reconhecerem que nós viemos da parte de Deus e eles é quem não querem ouvir a parte de Deus, você não vai ouvir isso. Nem eu ouvirei. A igreja não vai ouvir isso. A igreja vai ouvir que Deus o quê? Vocês vieram da parte do diabo, vocês vieram da parte do homem, vocês vieram da parte da grana, vocês são despeitados, vocês são recalcados, vocês estão com inveja. É esse o tipo de crítica que será feito provavelmente a esse lugar aqui. E versículo 14, Amós finalmente dá a sua resposta. Vamos ver se ele se intimidou. Se ele se intimidou com as agressões de Amazias em relação ao seu caráter, em relação à sua motivação diante da nação de Israel e diante de Deus. Versículo 14. Amós respondeu a Amazias, o bate-boca lá em Betel. Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Você entendeu o que aconteceu aqui? Você entendeu a defesa de Amós? Pois eu vou te dizer uma coisa. Eu sou pastor ordenado e eu, querendo ou não, quero, mas mesmo se eu não quisesse, eu represento uma instituição, eu represento um grupo na sociedade. Esse grupo é o grupo das igrejas reformadas, em particular da Igreja Presbiteriana do Brasil, em particular a Igreja Presbiteriana Peniel em Campinas. Eu sou responsável. Eu assino os cheques que devem ser assinados para os pagamentos da igreja. Se houver qualquer indiciamento criminal, qualquer irregularidade predial ou com imposto ou envolvendo o governo da igreja, sou eu que respondo diante da sociedade, ou seja, eu estou vinculado à igreja. Eu estou vinculado a uma organização humana com a placa Igreja Presbiteriana do Brasil, com a placa Igreja Presbiteriana Peniel de Campinas. Você sabe onde eu quero chegar? Os profetas naquela época, eles eram também formados. Ninguém sabe direito como eles eram formados, mas havia inclusive a famosa escola de profetas. Então os profetas tinham um certo ensino, um tipo de discipulado com mentores, com mestres. O que Amós está dizendo, se a gente trouxesse para os dias de hoje, é: eu não sou padre, eu não sou pastor, eu não sou bispo, eu não sou papa, eu não tenho vínculos com a organização. Eu sou um boiadeiro, eu sou um agricultor. Em outras palavras, eu posso dizer o seguinte: o que ele está dizendo é: não há por que suspeitar que eu estou advogando por causa de um determinado grupo que está me pressionando, ou que está me pagando, ou que está me influenciando para vir aqui, porque eu nem trabalho com isso. Eu sou só um agropecuarista. Você é o quê? Você é engenheiro, você é arquiteto, você é funcionário público, você é professor, você é professora. Seja qual for a sua profissão, que não seja pastor, você teria a mesma condição de falar as palavras de Amós naquela época. Peraí, você tá errado na sua crítica. Eu sequer profeta sou. Eu sequer represento um grupo. Eu sequer represento uma organização. Eu não respondo por um CNPJ. Eu tenho umas terrinhas no interior do país e Deus me tirou de lá para eu pregar para vocês. Então a acusação feita pelo sacerdote de Betel era totalmente infundada. Amós não tinha rabo preso. Se a gente fosse falar em bom português, é mais ou menos isso que ele falaria. Gente,
Eu preciso colocar mais um detalhe aqui. Vocês não sabem, muitos de vocês não sabem a força que vocês têm, a força que o famoso leigo na igreja, eu não gosto dessa afirmação. Para mim só existe os chamados para servir. Todo mundo tem ministério. Não tem essa de o pastor trabalha 100% para Deus e eu trabalho metade do tempo no mundo secular e metade... Não, você está servindo Deus o tempo todo. Sua vida é um ministério. Talvez você precise de direcionamento sobre como usar os dons, onde, mas você está fazendo sapato, você está carimbando papel, seja o que você estiver fazendo, você está servindo a Deus. Agora, para a sociedade é inegável o poder e a força que um leigo tem quando chega e diz assim: eu estou servindo, eu estou profetizando, eu estou me posicionando, eu não sou pago por isso. A igreja não me paga para ser pastor, a igreja não financia o meu trabalho, na verdade eu trabalho fora, eu trabalho no meu emprego específico e eu estou vindo aqui porque eu quero, porque eu me senti chamado por Deus. Isso tem uma força, um impacto, meus irmãos, porque, de novo, eu querendo ou não, as pessoas colocarão uma tarja em mim, Pastor Sauro, representante de uma instituição religiosa. E eu vou ter que aturar muita gente dizendo, ele está dizendo isso porque ele é líder de uma organização. Então eu sempre achei que o leigo tem um poder extraordinário de testemunho diferenciado do de um pastor, como Amós tinha. E aí o texto continua, versículo 16, agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz, não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Isaque, Israel, ele só trocou, um sinônimo. Mas o Senhor lhe diz, ele está conversando com o sacerdote, sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas e você mesmo morrerá numa terra pagã. Israel certamente irá para o exílio, para longe de sua terra natal. Amós vira os seus canhões para o sacerdote, aponta para ele o juízo de Deus e diz: sua mulher se tornará prostituta, seus filhos morrerão à espada, suas terras serão loteadas, você vai para uma terra pagã, a tradução aqui é impura. Por que isso aqui é um golpe, um soco no queixo do sacerdote de Betel? Porque o sacerdote era conhecido por ter uma imagem de pureza, uma imagem de afastamento do pecado, de afastamento da maldade. Ele tinha essa imagem. Sacerdotes, inclusive nos dias de hoje, têm essa imagem para o grande público. Apesar da palavra de Deus me colocar como alguém que também tem pecados, que também tem falhas, o Papa, um líder de qualquer outra religião, é inegável que para o senso comum muita gente considera a mim e muita gente considera sacerdotes como uma classe diferenciada. Teologicamente, está errado. Nós carecemos da salvação em Jesus da mesma maneira, mas as pessoas enxergam assim. Mas para um sacerdote como Amazias, que ajudava a liderar aqueles cultos falsos e hipócritas em Betel, isso era um golpe no queixo, porque o hipócrita só tem uma coisa, ele tem a imagem. Como ele não tem a prática, como ele não tem o testemunho, ele tem que cultivar uma imagem. E você dizer que para um sacerdote que sua esposa será tornada uma prostituta, seus filhos vão ter o sangue derramado, suas terras vão ser confiscadas, as terras que em última análise foi dada por Deus a ele, e que ele vai morar a partir de então não nas cercanias de um santuário santo, não num país que estava sendo abençoado por Deus, mas ele seria transportado para uma terra ímpia e impura. Isso tem um peso para um sacerdote. Então, o governo de Jeroboão,
a dinastia de Jeroboão iria cair à espada, como acontece com seus filhos, e o sacerdote de Betel veria sua vida tomada por um povo impuro, que ia fazer uma devassidão na sua vida. Ou seja, Amós mantém o juízo, não cede na palavra e agrava a acusação. Ele enfrenta o líder religioso daquele país, ele enfrenta o rei daquele país. Essa é a ousadia que a palavra de Deus nos dá. A palavra de Deus nos dá essa autoridade. Meu irmão, minha irmã, se você tem a palavra de Deus do seu lado, seja você pastor, seja você obreiro, seja você seminarista, seja você padeiro, seja você vendedor, seja você professor, professora, seja você farmacêutico, seja você o que for, com a palavra de Deus, você tem autoridade de confronto. E Amós, um sujeito que ninguém imaginaria como profeta, é tirado dos rincões do país para proclamar essas palavras. E ele não se deixa intimidar por isso. Alguns se deixariam intimidar. Alguns se deixariam intimidar. Mas eu creio que você não será uma dessas pessoas. Você que está ouvindo essa mensagem aqui. Se aproprie dela e tenha coragem de amar. Em nome de Jesus. Amém.